Fala pessoal, boa noite. Fala Fabinho, fala pessoal. Boa noite, Rona. E aí, boa noite, Gui. Boa noite, pessoal. Fala aí, Fabião. Boa noite. Tá bom? Bom, maravilha, pessoal. Vamos só dar um tempinho aqui, pessoal. A gente já vai começar, só para dar tempo de alguns outros atletas entrarem. Mas o intuito é mostrar para vocês alguns dados que a gente vem observando já há um tempo. E ficou. Boa noite, Rafa. E ficou muito evidente aqui, depois de um tempo analisando provas, treinos e etc. Então, só pedir a gentileza aguardar mais alguns minutinhos, tá, pessoal? Fala, Francisco. E aí, bom dia, boa noite. Eu falando bom dia aqui, tô maluco. Fabinho, eu vou te colocar de co-anfitrião, tá? Aí, se você puder ir aceitando a turma, quando aparecer aí, sabe? Por enquanto não tem ninguém aqui. Beleza, somos 35 na sala. Bom número. Vamos só aguardar mais uns minutinhos. Fala, Pedrão. Boa. Boa noite, boa noite. Hum. Boa, pessoal. Eu vou começar, até por respeito quem já está aqui com a gente, tá? A gente já está gravando aqui a reunião. Qual que é o intuito desse bate-papo, né? A gente tem tido muitas reflexões, né? Como Unity, como corpo técnico, sobre como a gente consegue aperfeiçoar cada vez mais aquilo que a gente comunica. E aí ficou muito evidente, vou mostrar para vocês rapidinho aqui alguns números, pessoal, sim, que foi bizarro do que nós tivemos aqui no 70.3 Rio de Janeiro, tá? E deixa eu pegar aqui, onde está você? Eu me perco nesses alt tab, não sei se vocês se perdem também, tá louco? Deixa eu voltar aqui. Cadê você, alt tab? Aí, apareceu. Então, assim, pessoal, só para a gente deixar todo mundo em linha, eu vou fazer uma breve introdução do porquê que está todo mundo aqui, né? E mais para a gente chamar a atenção daquilo que como que a gente treina e como que a gente compete. Eu vou pedir um pouquinho de paciência, porque tem bastante informação, mas o intuito é depois a gente trocar figurinha com vocês. Eu prometo não passar aqui de 45 minutos. Então, segurem aí. Pessoal, vamos lá. É, o que que nós observamos aqui no 70.3 Rio de Janeiro, devido ao calor e vento, foi que, assim, a gente teve basicamente um acréscimo, né, de tempo próximo de 12 a 15 minutos na média. Óbvio que a gente está falando aqui, usando o exemplo do Rio de Janeiro, como um exemplo de evento de endurance. Mas isso pode ser colocado também para meia maratona e maratona. Quanto maior a duração do evento, em altas temperaturas, maior o custo metabólico para esse atleta. Então, aquela fadiga
que poderia aparecer, sei lá, na quarta hora de evento, possivelmente ela vai aparecer aí com 1 hora e meia antes, né, de acometer tudo isso. Só para vocês terem uma ideia, depois eu volto aqui para o CERN. Aqui foi o efeito da temperatura no Rio de Janeiro desde as 6 da manhã, comparando 25 com 26. 2025, a gente largou a prova ali próximo de 18 graus. A água estava mais quente que fora, tá? Hoje em dia a gente fala muito sobre questões de aclimatação e, puta, se o tempo tá úmido, se o tempo tá seco. Tem um artigo recente que saiu, depois eu posso compartilhar aí, ali no grupo. Acho que a gente já soltou isso, na verdade, no Instagram. Tudo isso depende do ponto de orvalho, né? O que que o ponto de orvalho ele traz para nós quando a gente fala sobre o ar? A gente está falando de densidade, quantidade de água que esse ar carrega. Aqui em São Paulo, a gente treina num local, né, a Estrada Velha de Santos, que é um local extremamente úmido, né? E às vezes tá um clima muito ameno, de 20 graus, e o atleta fala: puta, hoje não rendeu, cara, hoje não sei o que aconteceu, tá estranho. E aí você vai conversando com um, com outro, etc. Ali é diferente, pessoal. A quantidade de água que esse ar carrega, ele acaba depletando o atleta de uma maneira também mais precoce, e o atleta sente essa carga de maneira mais cedo, né? E aí a gente está falando do quê? A gente está falando de intensidade. Então, às vezes, o atleta ele vai correr lá na Estrada Velha, estava previsto, sei lá, 20 quilômetros, 2 horas para 5 por quilômetro, e ele está acostumado a correr a 5 por quilômetro, ele começa a sentir, né, essa questão do ponto de orvalho. Quando esse ponto de orvalho ele está carregado e ainda assim a gente tem uma temperatura mais alta, a gente tem essas questões que aconteceram ali na prova do Rio de Janeiro. A gente tem um delta de 9 a 10 graus. O exemplo do 70,3 Rio de Janeiro, ele serve e serve demais também para a Maratona do Rio, pessoal. Usando o exemplo do Rio de Janeiro, tá? Então, a gente teve um pico de mais de 30 graus ali próximo às 10 horas da manhã, tá? Basicamente, 80% da prova estava saindo ali para correr próximo de 10 da manhã, e depois ela se estabilizou ali próximo de 26, tá? Seguindo as fontes aí geradoras de informação em relação à temperatura. Mas como a gente estava lá, cara, assim, no sol ali, sem sombra, assim, não dava para ficar. Tava acima de 35 graus e o vento que bateu foi muito extenuante também, o que dificultou, inclusive, na corrida, tá? Então, o que que nós tivemos, assim, como um custo metabólico aqui, né? A gente está falando, pessoal, deixa eu só pegar uma outra questãozinha aqui que eu baixei. Eu vou mostrar para vocês em relação por categoria o quanto isso prejudicou e depois eu vou para a nossa apresentação do porquê vocês estão aqui. Só mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Chuchuê. Hum. Meu WhatsApp não quer abrir agora. Então eu vou voltar para a apresentação aqui e eu já trago para vocês isso aqui. Boa, galera. Deixa eu só pegar a figura que eu quero mostrar para vocês aqui. E vocês vão entender o que eu estou falando de maneira mais coerente. Hum. Pronto, achei. Bom, agora sim. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando e como esse custo ele acaba sendo interessante, vamos lá. 2025, a gente tem aqui, né, a coluna N25, quantidade de atletas que largaram em cada categoria, tá? Em 26 a gente tem também isso. Aproximadamente foram 1.450 em média aqui que a gente teve. Em 25 a gente teve uma natação de 1 quilômetro.
em 26 estava certinho ali, bastante coerente. Mas, vamos lá, temperatura, né? A água, pessoal, quando a gente fala de um nível profissional, né, ou um amador mais de alto rendimento, os caras vão fazer realmente mais força aqui num quilômetro para nadar com grupo, no 1900 também. Agora, para quem é mais amador e não pratica isso com tanta diferença, a gente brinca que o A1, A2, A3, ou o leve, moderado, forte, não faz muita diferença. O atleta amador, ele vai nadar o sprint, triatlon, o standard, o 70.3, o Ironman, basicamente no mesmo ritmo, tá? A gente fala de custo energético nessas camadas que podem sim passar para as modalidades adiantes aqui, que é o que a gente chama de fatigabilidade. Mas vamos lá. Na bike, o profissional, que é onde ele sente um pouco menos o calor e temperatura, ele já teve uma queda de 2,9 para 2,11, tá? Então a gente teve um acréscimo de 1,5%. Se a gente olhar aqui nas questões de outras categorias, a gente vê acréscimos de 4% e por aí vai. Algumas categorias até diminuiu, com certeza porque devia estar com o start list um pouquinho diferente, como é o exemplo da categoria feminina 18 a 24 anos. É um N menor, a gente vê aqui 18 e 13, e aí se tiver umas meninas um pouquinho melhor, vai puxar essa régua para baixo. Já na corrida, essa fatigabilidade, ela aumenta de maneira muito proporcional, né? Ou seja, aliás, desproporcional, desculpa. Enquanto o profissional teve uma queda de rendimento de 1,5%, como a gente fala aqui em relação a tempo, na corrida, esse profissional teve 10%, tá? E se nós considerarmos, aqui já é o tempo corrigido, tá? Eu coloquei aqui um fator de correção para o tempo médio dos profissionais. Ele sai ali próximo de 3,45, 3,50 e foi para 4,9. A gente teve bons profissionais, né? No caso do masculino, correndo a meia maratona em 1,22, que são caras que correm para 1,13, tá? A mesma coisa a gente vê ali na questão do feminino. Então, em 25, a média da meia foi 1,16. Esse ano, a média foi 1,24. Quando a gente fala de triatlon aqui, o que é muito interessante vocês entenderem? Vocês treinam num ambiente controlado, ou vocês acham que vocês controlam, vamos falar assim. E quando vai para a prova com grau de excitação, ansiedade muito elevado, vocês estão extremamente descansados, chegam até a etapa do ciclismo muito ok, mas vocês esquecem que vocês têm que correr 10, 21, 42 quilômetros, seja lá o tipo de prova que vocês vão fazer. E assim, não adianta. Quando a gente fala em termos de bateria, vamos chamar assim, e aí vocês que utilizam Training Peaks, né, já há um tempo vão entender, a gente tem lá XTSS na natação, a gente tem YTSS no ciclismo e a gente tem ZTSS na corrida. Se vocês começarem a puxar um fator de correção ou de intensidade maior nesse combo swing bike, porque vocês estão descansados e vocês não leram a temperatura prevista ou aquilo que está acontecendo na prova, e vocês ficarem basicamente direcionados a analisar o número que vocês estão jogando, sonhando apenas com o tempo final, a quebra na corrida ela é muito extenuante. A gente teve atleta, e atleta de calibre, que correu ano passado para 1h22 na meia maratona, e esse ano correu 1h39. É um atleta extremamente competitivo, mas ele acabou não lendo a prova de maneira eficiente. Alguns termos, eu vou falar para vocês aqui, para vocês terem uma ideia, alguns termos que vocês devem ficar ligados sempre é o seguinte: muitas vezes a gente treina vocês por percepção subjetiva de esforço e vocês às vezes não dão muita ideia, muita atenção a isso. Outras vezes a gente coloca lá um treino baseado em frequência cardíaca, geralmente um treino longo, na mesma intensidade para vocês trabalharem em frequência cardíaca. A gente treina essas variáveis porque hoje a gente é limitado a entender o que de fato vocês conseguem associar com pace, frequência cardíaca e etc. Ou seja, a conexão de carga interna e externa.
Agora eu vou entrar aqui no assunto que muito vos interessa, pessoal. Só queria fazer uma breve introdução aqui e deixa eu já colocar aqui essa nossa apresentação. Beleza, beleza. Aqui, achei. Então vamos lá, pessoal. Como se treina e, de fato, como se compete, né? A gente fala de periodização de treino, interconexão de carga, controle de intenção à intensidade, como é que você controla o ambiente ou variáveis desse ambiente e como você cria inteligência para você ter improviso no dia da prova, tá? Carga externa, pessoal, ela vai ser sempre uma direção para vocês terem atenção daquilo que vocês precisam interpretar. Por exemplo, eu tenho aqui um treino de bike num sábado, são 3 horas, rolling hills, a potência deve ficar ali entre 75% do seu FTP, já explico um pouco sobre as questões de FTP, e a 85% do FTP. Pessoal, um range de 10%. Se vocês estiverem cansados, uma noite de ruim, uma noite de sono ruim, ter se alimentado mal, chegar desidratado no treino, possivelmente o corpo de vocês não vai responder muito bem. E o que acontece, e aí fica muito evidente para nós, depois que a gente passou a trabalhar com atletas profissionais, fica muito evidente que vocês amadores, vocês querem resolver o problema da vida de vocês num único treino. E se vocês erram, vocês se frustram demais. E hoje, pessoal, como né, o mundo o que o pessoal chama aí fora de wellness, longevity, o nosso aqui é endurance, tá? Vamos deixar claro aqui. O endurance se constrói sim no longo prazo, mas a performance de vocês, ela tem que ser lida daquilo que vocês fizeram nos dias antecedentes e aquilo que vocês esperam entregar nos dias seguintes. E muitas vezes esses próximos dias serão provas, tá? O nosso limiar, ele é um sistema vivo e complexo. Se a gente colocar para vocês o seguinte, ô Joãozinho, vamos fazer um teste de que seja de 3 quilômetros, de 30 minutos, seja lá o que for, vamos fazer um teste. Nesse teste, ele vai trazer ali uma foto do contexto de treino do atleta. Muitas vezes, no início do ano, a gente coloca teste para vocês se comprometerem ali, entenderem como é que está essa foto, vai trazer para nós uma visão bastante bacana sobre esse início de ano. E vocês vão lembrar do quê? Puta, como é que eu fui no meu melhor teste? E aí, a gente começa a gerar um problema chamado... vamos falar assim, que agora me fugiu que me tocaram a campainha aqui, desculpa. Esse teste, ele vai trazer para nós um momento de ansiedade que muitas vezes a gente não consegue superar a nossa melhor forma, só que vocês esquecem o momento vivido, que muitas vezes início de ano é volta das festas, ou seja, existe um ano para ser construído, né? E para nós, treinadores, é importante esse teste. E o que vocês fazem quando vocês veem a palavra teste? Não vou fazer, preciso dar uma desculpa. E assim, 80% de vocês não fazem, vocês não têm coragem de assumir essa bronca para nós, o que é um problema, porque vocês estão fugindo do tal processo. Mas vamos supor que vocês fizeram um teste de meia hora e deu lá, sei lá, 3,50 por quilômetro. Na outra semana, se a gente deu o tempo certinho de recuperação, tal, recuperou lá, puta, todo o sistema, e vocês correrem de novo esse teste, pode ser até 10, 15 dias, estiver extremamente recuperado, e aí vocês vão lá e fazem um teste a 4,10 por quilômetro. Quer dizer que vocês pioraram? Quer dizer que vocês... Né? O que quer dizer tudo isso? Quer dizer o contexto do atleta. Nós aqui na Unity, pessoal, a gente costuma estar ligado em como esse atleta ele se transforma durante a periodização e nós, às vezes, não aplicamos testes em vocês, a depender do atleta, mas a gente faz uma análise. Coloca no mudo aí, pessoal que entrou aqui, por favor.
De certa forma, só um minuto, a gente acaba, de certa forma, Nath, faz silêncio aí. A gente acaba, de certa forma, vou apanhar, hein? Já te fez eu tirar o bigode. A gente faz com que vocês entendam que essa foto, para nós, ela vai predizer melhor carga de treino e melhor prescrição. E muitos de vocês acabam sentindo essa melhora só quando vão para o polimento, né? Ali 10 dias, 7 dias da prova, ali vocês começam a sentir uma leve melhora, mas a melhora de fato ela acontece, né, um dia antes ali, enfim, 72 horas. Bom, por onde então tudo isso passa? Carga externa, carga interna, biomecânica como mediadora daquilo que a gente executa, porque são variáveis hoje assistidas em tempo real. O limiar que eu já falei, zonas de treino que eu vou falar rapidinho, percepção, ações cognitivas, o que o número entrega, o que é o ambiente controlado, o que é o ambiente real, de fato, que vocês vão competir, dia da prova, aclimatação, painel de decisão e, enfim, vamos para a mensagem final. O que é carga externa? Carga externa, pessoal, é tudo aquilo que é prescrito, por exemplo, hoje para o corredor pace, cadência, carga externa, oscilação vertical, horizontal, tudo isso que a gente vê é carga externa. A grosso modo, o que é carga interna é tudo aquilo que a gente não consegue, né, analisar a olho nu. Então, por exemplo, frequência cardíaca, lactato, glicemia e uma série de outras condições olhando para tudo isso. Como que tudo isso acaba juntando, pessoal? Hoje, a gente acaba falando muito sobre uma variável extremamente simples, que é o EF, o Efficiency Factor. Esse Efficiency Factor, ele é uma associação daquilo que a gente produz como carga externa e aquilo que a gente tem de carga interna. Ou seja, se a gente olhar para o ciclismo, a gente tem potência sobre frequência cardíaca vai nos gerar um EF. Esse EF, na linha temporal de desenvolvimento do atleta, ele vai predizer para nós o que de fato esse atleta consegue sustentar naquilo que a gente chama de duração ou durabilidade. Quanto maior esse EF na linha temporal, mais treinado esse atleta está. E aí a gente consegue ter associações disso, por exemplo, com decoupling ou dissociação aeróbica. Eu vou falar mais à frente aí. Bom, já falei um pouquinho de carga externa, depois eu mando isso aqui para o pessoal que, enfim, tiver necessidade, a gente acaba conversando, mas vai estar gravada essa apresentação, tá? E é uma coisa muito importante. Quando a gente fala de natação, a gente está falando do pace a cada 100 metros, densidade de intervalo, ciclo de braçadas, distância da braçada. A gente fala muito do aspecto biomecânico, tanto na natação, quanto no ciclismo e corrida. O que é legal do ciclismo hoje está muito bem amparado, é que o ciclismo a gente consegue traduzir todas as valências de energia e a gente consegue traduzir muito bem essas associações com aspectos nutricionais. Então, quando a gente fala de watts, a gente chega facilmente em kilojoule e a gente chega facilmente em quilocaloria. O que a gente só precisa entender, muitas vezes, e aí a gente precisa de alguns equipamentos para testar, é o tal do quociente respiratório, ou respiratory exchange rate, no caso aqui. Quanto de carboidrato esse atleta gasta e quanto de gordura. E aí, vocês imaginem o seguinte, que ainda, eu acho que até esse ano, a gente deva ter novidades sobre zonas de treinamento prescritos através de quilocaloria e percentual de gordura e carboidrato. A gente já utiliza isso através da Inside, mas eu acredito que o Training Peaks vai trazer isso de maneira muito mais associativa. E aí a gente vai começar conversas muito mais céleres com as nutricionistas, para a gente entender um pouco mais de quem é o atleta que a gente tem na mão. A grosso modo, o que nós queremos? Um atleta durável, independente se ele está nadando, pedalando ou correndo. A gente quer que ele gaste
Na verdade, a gente quer esse atleta correndo mais rápido, gastando menos o coração. É um atleta que no início da temporada ele tem um teste de 5 por quilômetro, com uma frequência média de 170. Lá no final do ano, a gente quer um atleta que a 5 por quilômetro ele vai estar gastando, sei lá, o coração indo para 155 batimento médio. E isso tudo traz para nós um entendimento de variáveis de endurance, tá? O que o corpo, né, o que o corpo responde e como ligar essas duas pontas? Vamos lá. Quando a gente fala de frequência cardíaca na natação, eu vou pedir a gentileza de vocês esquecerem esse dado, tá? Ele tem um grande desvio, assim como o GPS em águas abertas. Que a gente mais vê, puta merda. Ai, nadei para tanto de pace. Galera, o GPS na água se perde horrores. E aquilo tem um desvio padrão. Mas é interessante você comparar o tempo nadado naquele circuito com outros atletas. Muitas vezes a gente tem aquela referência de atleta que coloca, sei lá, 5 minutos numa prova. E de repente você está saindo a 2 minutos desse atleta. Puta, cara, conversa com o atleta, vê se ele está treinando, se ele está num contexto de treino ideal, pega aquela informação ali, um inside information e fala, puta, bacana, eu acho que eu melhorei, de fato eu melhorei, né? Quando a gente fala de aspectos de lactacemia, né, o lactato aqui, independente se é da natação, ciclismo ou corrida, a gente vai sempre associar o lactato com as questões de metabolismo energético, advindas também de associações com VO2 ou intensidades de pace, potência e muitas vezes frequência cardíaca. Só que frequência cardíaca é um componente lento. Sempre que vocês estão treinando, a frequência cardíaca, quando ela sobe e ela demora para descer, quer dizer que realmente você fez uma merda muito grande. Vamos supor aqui, treino longo leve, ou o famoso long slow distance, né, o LSD. Esse treino, o que a gente chama de FM1, FM2, aqui na Unity, esse treino, ele tem uma característica de rodar leve de verdade. A gente tem uma associação com o que a gente chama de Fat Max e associando frequência cardíaca máxima. Geralmente, o atleta tem um output de pace muito, muito leve, nesses FM1, FM2. Se o atleta encontra um grupo, um amiguinho, e ele começa a sair daquele basal que ele costuma correr, sei lá, de novo, 5 por quilômetro, e ele experimenta um 4,30, ele vai ver a frequência cardíaca explodir e demora para descer. Isso vai gerar uma carga adicional. Essa carga vai custar um tempo de recuperação adicional e muitas vezes vocês vão olhar para o relógio, né? Tá improdutivo, ou tem isso, tem aquilo. Também não confio ainda nessas métricas, mas novamente é aquilo que você sente. Se acontece isso, pessoal, cuidado redobrado com o aspecto nutricional e descanso. Lembre-se, o corpo ele se adapta no descanso, não é na porrada, não é no treino. É quando vocês descansam que ele vai absorver a carga e ele passa por um processo adaptativo de recuperação para vocês serem melhores atletas num contexto futuro, tá bom? Quando a gente fala sobre natação, né, a associação entre essas variáveis, a gente está falando do quê? Natação é extremamente técnico. Então a gente fala de índice de eficiência de nado. Razão pace por PSE, cara, como é que tá hoje isso? A gente tem uma série, sei lá, 30 de 100 a cada 2 minutos, chegando para 1,30. Em 30 segundos, você consegue analisar, nessa série, por exemplo, como é que está o aspecto de recuperação, né, e nesses intervalos, para você fazer uma leitura daquilo que você sente. O que muitas vezes o atleta erra em séries que estão realmente exigindo mais é a famosa conversa. E na conversa, vocês estão ainda nesse estado, né, de excitação alto, vocês estão gastando energia ou estão se distraindo e não, né, recuperando tão bem. Quando a gente fala do ciclismo, falei ali sobre o efficiency factor, falei sobre o decoupling e a gente tem o mesmo para a corrida. Então, é quando a gente fala de potência ou pace por frequência cardíaca, novamente, gastar menos o coração, produzindo mais intensidade, potência ou velocidade. Tá bom? O que hoje a gente tem hoje, que a gente percebe assim, na natação, muitos de vocês
vão para a água e no aquecimento já vira competição. Natação, antes de colocar a intenção vamos falar, intensidade, deve existir a intenção de coordenar o nado, de como é que você melhora esse aspecto motor. Ah, mas eu aprendi a nadar há pouco tempo. Cara, você precisa ter muita atenção à natação. Precisa trabalhar muita técnica, tá bom? No ciclismo, é muito simples. A maioria aqui usa potência. Se não usa potência, eu insisto que vale aqui né, uma das principais ferramentas que vale o investimento, tá? E aí, pessoal, se tem vento, se tem subida, cara, se é um rolling hills, mantém a potência. Potência é lida em real time. Essa leitura em tempo real, ela te ajuda a tomar decisões muito mais inteligentes. Quando a gente fala de potência na corrida, inclusive a gente submeteu um artigo que hoje foi aceito, depois mando para quem, enfim, tiver interesse. Cara, potência na corrida vai ser a mesma coisa. Já falamos de potência na corrida há mais de 10 anos. Daqui a pouco só vai se falar de potência na corrida também, e talvez a gente esqueça um pouco o pace, tá? Vale lembrar que potência do relógio Garmin ou Polar não são validados, são métricas erradas. Vai gerar uma carga, vai gerar enfim, um TSS, uma leitura totalmente errônea. Então, se vocês quiserem correr com potência, Stride ou RunScribe, tá bom? Esse, assim, falo com um pouco mais de propriedade porque foi o tema do meu mestrado, tá, pessoal? Bom, como é que a gente mede essa carga quando a gente fala de métricas? Eu vou só dar algumas pinceladas aqui, mas eu tô com um curso pronto que eu vou soltar, que é sobre. E não tô lançando curso aqui, não, tá? Não é o 6 em 7, essas formas de lançamento, não. Mas eu tenho um curso pronto de Training Peaks, que, enfim, tá na boca do balão para ter aí, e depois eu mando para vocês se vocês tiverem interesse. Mas vamos lá. O que é carga? Carga é uma razão entre volume, medido em horas ou distância, vezes a intensidade. A grosso modo, a gente tem essa equação. O TSS, que é o Threshold Stress, aliás, é o Training Stress Score, ele é uma carga de valor arbitrário, onde ele mede, de certa forma, o quão fadigado esse atleta ficou após o treino e como é que deve ser a atenção na periodização mediante essa carga. Só que essa carga sozinha, ela nunca deve ser vista como uma variável única. A gente tem sempre que analisar a carga olhando para tempo total ou distância e ou intensidade. É mais ou menos assim. Se eu tenho um atleta pedalando a 100% por uma hora, vai gerar 100 TSS. Se eu tenho esse mesmo atleta pedalando por 2 horas a 50%, vai gerar 100 TSS. É muito óbvio que o atleta que fez um esforço de uma hora, ele vai ter uma necessidade de recuperação muito maior. Rompeu mais fibra, depletou mais estado glicolítico, uma série de coisas aqui para a gente ter esse entendimento. E eu convivi já com muitos atletas que olhava para TSS e, puta, eu quero bater meu TSS, eu quero cravar e etc. E, cara, se fosse tão fácil assim, pessoal, nós teríamos empate nas competições, né? Todo mundo ia empatar, mas não é tão simples assim. E tem aqui, pessoal, algo que a gente sempre, sempre vai falar com vocês. Percepção subjetiva de esforço. A gente vive hoje um mundo onde todo mundo se perde na quantidade de informação que nós temos. Gosto de dar um exemplo que todos vocês têm aí o Claudinho trabalhando para vocês. Também tem o meu. Linkei o Garmin ou Strava no Cloud. Nossa, tá me cuspindo uns relatórios sensacionais. Cara, o relatório, essa apresentação foi feita no Cloud, vocês estão vendo aqui. Sensacional. O problema é o quão verdadeiro ou qual mentalidade de prompt você dá para a máquina cuspir um relatório que te responda, puta,
com sinceridade aquilo que você tem que entender. E não existe um atleta bom se não tem rotina no treinamento. Pode ser bom pelo potencial atlético, mas um atleta que tem cadência na rotina, uma hora vence esse atleta. O fato é, o maior desafio de vocês é vocês se desprenderem do trabalho enquanto treinam ou se desprenderem do treino enquanto trabalham. E aí, quanto mais número, quanto mais gadget, quanto mais tela vocês tiverem, mais vocês vão se distanciar daquilo que vocês deveriam sentir. E aí tem muito atleta lendo percepção subjetiva de esforço errado. No treino, o atleta, a gente fala assim, e aí, como é que foi? Sexta série de 1.000 metros na pista, o cara correndo a 3,50 todos. Como é que foi? Ele vai olhar o relógio antes. Não, deu 3,50, mas eu tô sentindo ok. Não, eu não quero que olhe o relógio. E a gente tem pedido aqui, pessoal, para os nossos atletas, a maioria que está indo para a prova curta e já tem um nível de entendimento sobre o corpo humano, vai sem relógio. Eu desafio vocês, nas próximas provas curtas, que vocês se sentirem confortáveis, vai sem relógio. Liberta um pouco disso, depois volta. Tecnologia é ótimo, mas a gente tem um preço a se pagar se a gente não tomar cuidado. O que nós conseguimos aferir após sentir, após ler? Isso tudo vem para nós treinadores. E aí, essa camada, depois que toda essa tecnologia trabalhou, a gente começa a entender como é que está, por exemplo, a dissociação aeróbica. Quando a gente fala de efficiency factor, que é a associação entre potência e frequência cardíaca, e vocês conseguem configurar isso no Garmin, a gente tem uma razão de que, sendo menor que 5%, esse efficiency factor, esse decoupling, a gente tem aqui um atleta que não está, de fato, desidratando. E o que acontece muitas vezes é que vocês não conseguem entender isso em tempo real e vocês tomam atitudes precipitadas, esquecem que essa parte da desidratação já começou a ocorrer e esse número que ele estima um pouco dessa desidratação, ele vai cobrar uma conta em relação a pace, principalmente no triatlo. Então eu tenho essa curva de dissociação aeróbica no ciclismo e possivelmente você vai lá, entregou o plano, puta, era para pedalar, sei lá, 0,85 de F. Puta, não leu o calor, não leu a temperatura, umidade e quis entregar o número daquela etapa, possivelmente você vai ser um atleta que vai correr 15, 20, 30 segundos por quilômetro mais lento a etapa subsequente, por causa de um erro de distração. Para o corredor, a mesma coisa. Poxa, Berlim, acho que o ano passado, né? Acho que foi ano passado, teve um puta calor. O pessoal nunca correu com tanto calor lá, parece. Enfim. Passou 10 km, tô bem. Tô no plano. Coach falou, tô no plano. 21, tô no plano. Meu coach falou, tô no plano. Pessoal, vocês vão cobrar um preço. Temperaturas que vocês treinam, 18 graus, 20 graus, acima de 22 graus, começa a trazer um problema para vocês. A gente começa a ter um pace mais lento. A gente começa a ter a redução de intensidade. E esse tipo de trabalho, eu vou falar mais adiante sobre, né, alguma coisa de aclimatação aqui, enfim, são vários assuntos, mas, a grosso modo, eu tenho um atleta mais lento, e esse atleta, ele pode fazer o que for. Se ele compete numa temperatura que ele não está acostumado, ele tem uma depreciação, uma depletação do estoque glicolítico dele, perto de 10% mais rápido, e aquilo que ele ingere também tem um custo no tempo de 10% mais lento. Então a gente começa a abrir um gap daquilo que você está acostumado em 20%. E possivelmente esse gap, em termos proporcionais, ele vai aparecer lá na parte nutricional. E aí não adianta entrar em desespero e falar assim, nossa, eu tenho que consumir 120 gramas por hora. Não vai acontecer. Não tem mágica. E não é só o carbo, enfim, a gente tem reações bioquímicas que acabam
sendo custosas aqui quando a gente tem um sangue mais grosso, um ambiente mais desidratado. Como diria o poeta lá, vocês vão lembrar da Piviti Povotó aí, né? Quanto maior a temperatura, maior a interação entre as moléculas, e muitas vezes com sangue mais grosso, a gente tem um problema de digestão e problemas gástricos que vão acometer esse atleta durante o evento e depois. Lembrando, só um dado interessante aqui, eu acho que tem nutricionistas nos escutando. 60 a 70% dos atletas de endurance sofrem com disbiose. Atenção nisso, porque vocês estão olhando, comendo tudo que aparece pela frente, tudo que é hype, e vocês não estão contratando uma nutricionista. Entenda sobre a endurance. Vocês não estão contratando profissionais que de fato vão ajudar vocês. Pessoal, com toda a sinceridade do mundo, tenho falado com muita gente. Galera, sim, o wellness está em alta, mas qualquer dinheirinho sobrando, vão meter creatina na bala fina e lançar, e já mete um eletrólito e, puta, corrigiu. Cara, não, cuidado, beleza? Bom, já falei aqui, deixa eu só ver aqui, pessoal, tem uma galera aqui. Aí, deixa eu colocar no mudo aqui. Como eu já falei, pessoal, o limiar ele é um sistema vivo. Num dia vai aparecer um número, já no outro vai aparecer outro número, tá? O que nós temos aqui? O mesmo atleta, num outro dia, pode estar com glicogênio mais baixo, números de cafeína alterado, calor ou desidratação, pode acometer esse atleta, ritmo circadiano, sono, estresse, altitude, desculpa, e fadiga acumulada. Isso aqui são poucas variáveis que vocês devem imaginar que vão trazer uma frequência cardíaca mais alta, ou é aquele treino que vocês falam assim, puta, hoje eu tenho que levantar, correr 1h30, não tô legal, não vou fazer. A principal merda que o atleta faz é que ele tem a rotina de correr naquele dia de manhã, ele vai e ele muda para noite, porque ele estava muito cansado. Legal, você resolveu o problema daquele dia, mas você jogou o treino para noite, na quinta-feira ou você amanhece pior, né? Você não vai conseguir treinar, não vai render, mas a atitude melhor a ser aqui consumida, vamos falar assim, a decisão é vocês treinarem reduzindo intensidade e muitas vezes até um volume. O atleta, pessoal, vocês pensem em uma coisa, o treinador, ele é coadjuvante na vida de vocês. Essa é a bem da verdade. O treinador, ele é um facilitador de informações pelo qual vocês precisam interpretar para vocês executarem. Treinador não é o salvador. Não existe isso. Salvador, o coach, o treinador, ele vive bom momento e mau momento. Não existe o melhor treinador do mundo. Existem momentos bons de conexão entre atleta e treinador. E se vocês começarem a interpretar um pouco melhor essas questões, cara, vocês vão voar, porque 90% da responsabilidade é de vocês aqui, tá? Bom, esses fatores que eu citei, eles vão alterar uma série de funções, mas que vai se traduzir de forma prática percepção subjetiva de esforço, tá? Quando a gente fala sobre frentes concorrentes de modelagem e intensidade, a gente está falando, muitas vezes, primeiro limiar de lactato, segundo limiar de lactato, primeiro limiar ventilatório, segundo limiar ventilatório, maximum lactate steady state, ou seja, máxima condição de lactato em estado estável, eu já explico um pouco a respeito disso, potência crítica, W prime, domínios de intensidade, Velamax e perfil glicolítico ou perfil metabólico aqui. Alguns de vocês, ou vários de vocês, vão sempre entender um pouco melhor a questão dos dois limiares. O que são os dois limiares aqui? Deixa eu ver se eu consigo avançar. Boa. Quando a gente fala de dois limiares, a academia, vamos falar assim, a literatura, ela sempre vai trabalhar com 3 zonas. Aquilo que acontece antes do primeiro limiar de lactato, aquilo que acontece entre o primeiro e o segundo limiar e aquilo que acontece acima do segundo limiar de lactato. A gente pode traduzir isso de leve, moderado e forte,
tá? Quando a gente vai para as zonas do Training Peaks, aí a gente tem o Joel Fryle ou Coogan, e nós aqui acabamos utilizando Joel Fryle para frequência cardíaca de ciclismo e corrida, e Coogan para potência, já explico um pouco a respeito disso. A gente está falando de até 7 zonas de treino. Mas por que disso, tá? Por que disso? Vamos lá. Só existe um motivo pelo qual a gente consegue adotar ou adaptar a nossa leitura de treino a isso, se a gente consegue identificar esse carinha aqui, ó, que eu gosto muito de falar. Perfil glicolítico ou perfil metabólico. Ou seja, muitas vezes vocês vão ser atletas que têm um perfil mais oxidativo, um atleta mais econômico em tudo aquilo que acontece até o primeiro limiar de lactato. Ou a gente tem atletas que vão ser um perfil mais glicolítico, o famoso mais explosivo, como vocês às vezes gostam de falar. Quando a gente consegue identificar que tipo de atleta que nós temos, as 7 zonas elas passam a fazer sentido se a biblioteca de treino da assessoria que você está, no caso aqui a gente tem essa consciência, ela estiver configurada para atender o que a gente chama de perfil metabólico. Hoje, nós temos, antes do primeiro limiar de lactato, FM1, FM2, FM3 e base aeróbica superior. A gente divide uma zona da literatura, ou Z1 e Z2, que vocês conhecem, em 4 zonas. E nós dividimos o Z3, que é o sweet spot, ou o moderado, né, como diria Seiler, a gente divide isso também em 3 zonas. Já explico por que disso. E acima de segundo limiar de lactato, ali, aquilo que está próximo ao VO2, aí é uma coisa que cada atleta vai responder de um jeito. E tudo que a gente trabalha em situações de intensidade severa, todo treinador, e principalmente o atleta, tem que tomar muito cuidado, porque a parte mais lesiva, hoje, pro corredor e pro corredor triatleta, são as intensidades severas, principalmente na corrida. E aí acontece sempre o seguinte: temos um treino famoso, o treino de segunda-feira, que é sensacional, todo mundo se vê. A gente faz a seguinte pergunta para todo mundo: ó, temos aqui 3 grupos, o grupo da curta distância, da meia e da longa distância. É a galera do Ironman maratona, a galera da meia e a galera da curta. Por incrível que pareça, vocês não dão valor algum para a curta distância. E vocês acabam fazendo o que deveria ser feito na curta, na longa, porque acabam se conhecendo e indo na do amiguinho. E aí, pessoal, a gente tem uma carga adicional e mais para frente um atleta lesionado. E de quem que é a culpa? A culpa é do treinador, a culpa é da assessoria. Então, isso tem que ficar muito claro para vocês, tá, pessoal? Tem que ter um pouco mais de respeito ao momento que vocês estão passando. E às vezes vocês estão um pouco melhor, dá para se desafiar um pouco mais? Não tem problema, vamos se desafiar, tá? Já falei um pouquinho sobre as armadilhas aqui. Percepção, emoção e número. Tá? O que isso significa aqui, pessoal? Quando a gente não consegue interpretar a percepção subjetiva de esforço no treino, a gente não consegue levar ela para a prova. E se na prova. E assim, olha o exemplo que eu vou dar. Eu já participei, infelizmente, cara, eu tive essa situação de vários atletas que chegaram no treino e falaram assim: não vou treinar. O treino não tá baixando no Garmin. Puta, cara, assim, já falei algumas vezes, vou repetir. Eu quero morrer. Quero morrer. Sim, não tem problema nenhum a gente olhar o Training Peaks, falar qual que é o treino do cara. Vamos para cima. Pessoal, o Garmin não te impede de treinar. Imagina você carregando isso para a prova. Ah, e o meu medidor de potência não está funcionando. Ah, o meu Garmin não está funcionando. Como é que vocês criam isso? Será que vocês estão no esporte porque vocês gostam ou porque vocês estão, poxa, querendo uma promoção no trabalho? Eu tô falando sério. E pode ser também legal a promoção no trabalho. Mas o que é mais importante é vocês nunca esquecerem da essência pelo qual vocês estão no esporte. O esporte de endurance é longo prazo. E tem várias incoerências no meio, né? Principalmente relacionando o corpo humano. Então, quando vocês saem da linha da leitura
leitura e passam a sentir melhor, o modelo psicológico de vocês começa a responder com mais maturidade. E eu já vi atletas também que são aquele o famoso mid-pack. Ele treina certinho, ele consegue traduzir o que ele faz no treino para a prova, mas ele não tá, ele tá fora do pódio. E quando esse cara pega uma prova dura, esse cara passa a ser protagonista. Por incrível que pareça, existem atletas que são protagonistas em suas respectivas categorias, mas que muitas vezes eles não conseguem levar isso para um dia duro. São atletas de potencial genético bem aferido, bem desenvolvido, mas que muitas vezes erram também nessa leitura. Então, pessoal, não existe um atleta melhor o tempo todo. Existe sempre um atleta em construção. E uma vez que vocês entendem que isso é médio ou longo prazo, vocês vão, cara, tirar de letra essa questão psicológica, né? Então, até coloco aqui, o esforço deriva da cópia eferente do comando motor. Ou seja, o que é o input e o output para vocês? O quanto o cérebro precisa sustentar, muitas vezes, aquela intensidade na duração. É o que a gente fala o seguinte, o atleta tem 10 de 5 minutos a 4 por quilômetro com intervalo de 2 minutos. Por exemplo, imagina que legal se você estivesse rodando sem olhar o relógio e você só deixasse o tempo do intervalo. E depois você, na sua casa, você faria a leitura do tipo, cara, deixa eu ver se eu acertei. Ou se não, depois que você executou, você fala, puta, o pace deu médio disso, eu vou ter que apertar um pouquinho para sair. Ou se não, puta, eu vou ter que segurar. Numa dessa, vocês conseguem ter com exatidão, muitas vezes a primeira tentativa de tentar apertar e não tá saindo, por exemplo, vocês conseguem ter com exatidão que aquele não é um dia bom para vocês jogarem 4 por quilômetro. E não tem problema jogar 4,10, 4,15. Às vezes o 4,10 vai ser tão forte quanto o 4 por quilômetro que estava prescrito. Lembra, zonas de treino, range de treinamento. A gente tem aqui uma larga escala e os autores eles deixam muito claro isso. Depende do contexto do atleta, não sou eu que estou inventando isso aqui, tá? Vamos lá. Distinção que quase ninguém faz, né? O esforço não é a mesma coisa que afeto. 2 atletas reportam o esforço de 7. Um se sente bem, o outro se sente péssimo. São dimensões distintas. O primeiro, muitas vezes, vai estar acima do primeiro limiar ventilatório, enquanto o outro ainda não. Como é que cada atleta reage? Como é que você trabalha o nível de tolerância ou resiliência à dor? Então, isso vai muito da arte do treinador, de como entender e como dar o output para o atleta realmente se sentir mais vivo para, enfim, o próximo treino e ele entender um pouco melhor sobre isso. O que a gente sempre fala, e é uma medida que eu gosto muito, né, todos nós, é observar as linhas de tendência, por exemplo, de HRV. Isso é uma coisa muito legal, pessoal. Informação que a gente recebe, será que ela vai alterar esse desempenho? Né? Vamos lá. O atleta treina na esteira e às vezes ele muda a esteira. Ele não tem a esteira de estimação ali da academia. Quase saiu uma esteira de intimação aqui, meu Deus. O TDAH tá bravo. E aí a gente vai lá, puta, 40 minutos, o cara corre sempre na mesma esteira, 5 por quilômetro, 150 batimento. Aí ele no outro dia, de uma semana depois, ele escolhe outra esteira, 50 minutos, 5 por quilômetro, e a frequência sobe para 160. Se vocês tiverem noção de percepção subjetiva de esforço, vocês podem, de repente, começar a se questionar se essa esteira está calibrada. E esteira de academia vive descalibrada, tanto para mais quanto para menos. Tá? É só um exercício para vocês tentarem entender como é que isso funciona. Ou então, como é que está a temperatura? Putz, recebi informação aqui do meu core body que minha temperatura central já está em 38 graus. Será mesmo? Será que está instalado de maneira coerente? Core body, pessoal, é
É um equipamento que a gente acaba acoplando próximo à pele e ele traz para nós informações de como esse atleta está ou não se aclimatando com mais assertividade, tá? Um excelente equipamento. Mas, de novo, como é que a gente recebe essa informação e como que a gente desempenha? Olha que interessante, a gente vai para todas as provas da marca Ironman. Aí, o atleta ele chega e fala assim para nós: que posição que eu tô? E às vezes, pessoal, o atleta está em rabogésimo nono. Como é que a gente vai reportar isso daí? Né? Assim, muitas vezes a gente não vai falar, porque a gente sabe que aquele atleta pode se desmotivar. Ou a gente tem atletas que vão se motivar se a gente falar assim, cara, você está em tal posição, você precisa apertar, só que passa muito rápido. Então, novamente, vocês entenderem o contexto de execução, de treino ou de prova, para vocês interpretarem melhor a informação e se motivarem com isso. Bom, o número ele entra depois da percepção, nunca antes, tá? Se o atleta lê o aplicativo primeiro, o dado limpo daquele dia se perde para sempre. Então vamos lá, percepção, sensação e sono registrado, isso para nós é muito importante. Vocês colocarem, por exemplo, num treino duro, comentários no Training Peaks de como foi aquele treino, cara, pensa naquela famosa frase. Já nem sei qual que é o autor, cada um fala que é um autor. Só é possível melhorar aquilo que se pode medir. Acho que o Peter Drucker defende que ele tem essa frase, né? E, cara, realmente é isso. A gente só consegue entender que atleta teremos no futuro se a gente tirar foto e fazer associações de outras fotos mediante a número e aquilo que vocês submetem como escrita, percepção subjetiva de esforço, para a gente entender como é que vai ser essa previsibilidade de prova, tá? HRV, sempre atenção nos últimos 7 dias, nunca dê bola para o número absoluto, sempre para a tendência histórica. Passou de 2 dias em negativo, abre o olho, vocês precisam tirar o pé do treino. Vocês precisam entender que o tal do estado de prontidão, que ele acaba associando HRV, sono, estresse agudo, fadiga, etc., ele vai ser alterado, mas HRV com mais de 48 horas, com uma tendência negativa, saindo daquele basal referência de vocês, possivelmente, se vocês tiverem um treino duro nesse próximo dia, era muito interessante que vocês só rodassem. A HRV negativa pode ser um monte de coisa. Pode ser a saúde do atleta alterado, alguma inflamação, pode ser que o atleta, de certa forma, ele esteja passando por algum estresse ou simplesmente ele está absorvendo carga. Não existe uma periodização escrita em pedra, pessoal, tá bom? Na própria sessão, tá? Vamos lá, 5 por quilômetro, tô correndo sempre no mesmo lugar, a temperatura tá igual da semana passada eu corria 5 por quilômetro, 150 batimentos. Você tá de cinta cardíaca, lembrando cinta cardíaca. E aí você tá correndo hoje e ao invés de mesmo horário, temperatura, lugar, etc, tá? 5 por quilômetro ao invés de 150 tá 165. E vocês não viram HRV com essa tendência que eu comentei. Pessoal, tira o pé um pouco. Um pouco. Mas você pediu que quando é por pace tem que seguir o pace. Sim, mas você agora está entendendo a associação de variáveis para você tomar melhores decisões. Porque o que a gente quer é um atleta saudável para treinar os próximos dias. É melhor você tirar o pé de um treino do que não ter que treinar 3 dias, uma semana. Pode ser alguma inflamação que aconteceu nas últimas 12 horas e teu corpo está sentindo apenas um treino. Cuidado. Bom, sempre que a gente vai para a prova, a gente fala o seguinte: se o atleta fez tudo certinho, o momento mais importante é o polimento, né? É o taper, semana ali da prova, o seu pré-competitiva e competitiva, para nós é muito importante. E como é que você se transforma até você chegar nesse momento? Tem bastante assunto aqui, mas vou passar um pouquinho aqui de alguns minutos, pessoal, mas assim,
A gente trabalha na periodização um período que a gente chama ali de preparação geral, base, enfim. Depois a gente vai lá para o específico. No específico, a gente tenta trabalhar essa redução de fatigabilidade, aumentando durabilidade, enfim. E aí depois a gente vai para um período mais pré-competitivo e competitivo. Quanto mais próximo à prova, vocês deverão trabalhar nuances do treinamento que podem se reproduzir no dia da prova. Sejam aspectos fisiológicos, mecânicos e biomecânicos, mecânicos olhando para equipamento, ou aspectos principalmente emocionais. Mais próximo à prova, muitas vezes mais cansado, mas com mais vontade vocês devem estar para vocês criarem esse fator de calibração. Uma vez que vocês passam por essa fase, a semana da prova, ela tem que ter uma atenção especial, principalmente que vocês vão ter mais tempo, e esse tempo que vocês vão ter, vocês vão aproveitar de outras formas, e muitas vezes em eventos sociais. Esses eventos sociais, às vezes com multidão, vai ter uma gripe ali espalhando. E é ali que vocês acabam com a prova de vocês, às vezes um Ironman, enfim, prova que vocês se prepararam tanto. Nesse momento do pré-prova, principalmente pré-prova, semana da prova, faltando 10 dias, vale a pena comprar algumas brigas. Vale a pena falar, puta, não dá para ir nesse aniversário, não dá para ir nesse show da Xuxa, né? Então, assim, tem que ter um pouquinho mais de preparo e organização, principalmente quem tem família, para olhar um pouco para esse aspecto, tá? Treinar, né, de forma acompanhada, né? O grupo, como eu citei, ele pode ser sim uma variável fisiológica e não só um detalhe social. É aquilo que eu falei. Treinar em grupo sempre é bom? Não. Treinar sozinho sempre é bom? Não. Tudo depende da maturidade do atleta para ele olhar para o contexto atual de treino e entender como é que tudo isso vai refletir naquele dia. E eu sempre digo, um atleta competitivo que treina em grupo jamais puxa o pelotão. Observe as atitudes do amiguinho competitivo que você vai encontrar essa mesma condição na prova. Veja as cartas que esse atleta tem, aonde ele distribui, começa a marcar esse comportamento e leva isso para a prova. Lembra, como se treina e como se compete. O tempo todo é isso, tá? Pergunta que vocês têm que se fazer em todo o treino. Qual que é o alvo de hoje? O alvo que vocês têm que alcançar é sempre olhando para aquilo que foi feito e para onde vocês querem chegar. Como é que vocês se sentem hoje? Tá? Uma vez que vocês não estão se sentindo bem, sai no grupo mais lento, zero problema. Tá? Muitas vezes o domínio fisiológico vai ser o mesmo, mas como se você estivesse largando num grupo mais forte. Vamos lá. Controlo, influencio, o aceito. O que está no controle, pessoal? Muitas vezes, né? Principalmente para quem é solteiro. Sono e rotina. Alimentação, nutrição. Quanto mais próximo à prova, cara, tua nutrição tem que estar muito em dia. Quando a gente está falando de provas ainda de ultra endurance, que são aquelas acima de 4 horas, cara, a parte nutricional ela é muito importante. Vocês não dão muito valor para isso, tem que tomar cuidado, tá? Equipamento e roupa. Ah, mas eu treino no calor e vou fazer, sei lá, Ironman Brasil. Puta, ano que vem Ironman Brasil dia 13 de junho. Possibilidade de sair, de nevar naquele lugar, modo de dizer, é gigantesca. Tá todo mundo aqui com vestimenta adequada? Não tô falando de corta-vento, não, que faz um puta arrasto aerodinâmico no ciclismo, mas, pô, um equipamento, né? Uma vestimenta que corte de fato o vento, que te ajude na aerodinâmica. Coisas para vocês pensarem, tá? Como é que é o aquecimento? Às vezes a gente vai para uma prova muito gelada e não é aconselhável vocês aquecerem na água. O corredor, quando vai para uma maratona, uma meia, sim, aquece. Já o triatleta, numa prova gelada, cuidado, vai gastar mais energia, vai passar frio depois. Então, assim, cuidado com essas situações, tá? Ritmo de largada, resposta ao imprevisto. Saiu muito forte nas modalidades,
quando você está com um grau de ansiedade muito alto, saiu com muita vontade, vai hiperventilar, vai passar do ponto. E isso tem um preço no final do tempo total, tá bom? Agora, o que influencia uma série de outras coisas? Aclimatação ao calor, tolerância gastrointestinal, exposição ao sol pré-largada, muitos erram isso. A gente tem aqui provas, por exemplo, é que agora os caras estão puxando a prova para mais cedo, mas Aracaju, sei lá, o horário da prova já está com 28 graus, né? E às vezes o cara já está com roupa, que lá não pode, né? Mas em algumas situações o cara já está com roupa de borracha. Cara, tá suando, tá desidratando ali. Depois, puta, peso decoupling, frequência cardíaca escapou, não volta mais, tá? Vai ter que diminuir a intensidade. Posição dentro do grupo que você tá e resposta ao estresse. O que você tem que aceitar e você não deve lutar contra? Vento, temperatura, chuva, condição do mar, quem larga do lado, que os outros fizeram. Vocês não controlam essas coisas, essas questões. E é muito clássico o amador errar gastando energia emocional, principalmente no pré-prova, olhando o Instagram, daquilo que está acontecendo ao seu redor. Ah, puta, eu não estou recuperado. Pô, o fulaninho tá voando. Uau. Pessoal, tá cheio de leão de treino no Instagram. Cara, Instagram é um mundo maravilhoso, né? Então, até eu, o pessoal gostou de mim de bigode lá, um monte de figurinha. Então, mas não é a vida real, né? A vida real, eu tomando um cacete em casa, falando, arranca isso daí. Mas beleza. Vento, sol, muitas vezes o termômetro ele não regula isso direito, ele demora. Principalmente quando a gente olha lá a eletromídia, tá? Vamos lá. A gente tem sempre que jogar a mesma potência, o mesmo pace, independente do que está acontecendo. Mas se a gente observa sol e umidade, a gente precisa trabalhar a humildade e aceitar que tá ruim para todo mundo, como foi o exemplo que eu falei do Rio, tá? E aí, beleza. A pergunta para o dia da prova não é qual métrica é melhor, é qual métrica decide em qual contexto e qual sai da mesa. E é por isso que a gente fala de frequência cardíaca. Quando a gente treina vocês, um monte, com esse monte de variável, esse monte de informação, às vezes a gente vai ter uma estratégia de prova que é o seguinte: são 5 horas de pedal e você não deve passar de 140 batimentos. E na corrida, até o quilômetro 30, 35, você deve respeitar a tua frequência cardíaca em 145 batimentos. Nós treinamos os atletas de endurance para que no dia da prova, ele descansado, ele com essa homeostase toda equilibrada, ele consiga atingir um ápice do corpo humano, de fisiologia, onde ele consiga ter uma frequência cardíaca mais linear. E quanto mais vocês se apegam ao tempo final daquilo que vocês querem, pior é a leitura de vocês quando a gente está falando de frequência cardíaca para o dia da prova. É uma métrica tão simples de usar. E a resposta balizada nessas condições que eu estou citando para a frequência cardíaca, ela carrega lactato, carrega fadiga, durabilidade, fatigabilidade, carrega uma série de outras questões. E tudo isso vai traduzir o quê? Numa percepção de esforço subjetivo mais ok para vocês completarem a prova da vida de vocês, tá? Isso vale muito para o atleta, principalmente de 42 km de maratona, aqueles que às vezes não estão muito bem treinados, nos 21, prova curta, a gente fala para ir sem relógio, e aqueles triatletas que vão ali para o meio Ironman ou para um Ironman, tá? Essa é a bem da verdade aqui. Faixas típicas aplicadas quando a gente fala na bike, tá? Para meia distância, pessoal, o cara que está indo para um Ironman, ele vai bater ali próximo de 0,75, mas se sair só, vai depreciar 10%, vai vir a 0,65, tá? Índice de variabilidade, que é quando a gente fala da quantidade de spikes que esse atleta deu no ciclismo, por exemplo, ele tem que ser menor ou igual a 1,05, muitas vezes a 1,03, tá? É a razão entre potência normalizada e potência média. A deriva cardíaca, ela tem que ser, aqui está errado, tem que ser menor que 5%. Se for maior, a gente já tem uma dissociação aeróbica e esse atleta vai pagar um preço, vai ficar mais lento. E carboidrato, aqui pela literatura, e aí você tem ali aquela razão
que é 0,9 a 1,2 gramas de carboidrato por quilo corporal, a gente tem aí, hoje em dia, muita gente se apegando aos famosos 150 gramas de carboidrato, mas, de novo, vai falar com a nutricionista, tá? Plano de prova, pessoal, tá acabando, tá? É um conjunto de regras praticadas ou escritas antes. Se a frequência cardíaca numa prova longa que eu citei tiver acima de 8, 10 batimentos, no momento que era para ela estar controlada, ou seja, antes da metade ali da prova, já abre o olho porque você vai sofrer no final e você vai ter uma prova mais lenta. Pensa que quando a gente prescreve sobre isso, a gente está falando de atletas mais performáticos, tá bom? Se você deixar de ingerir alguma coisa, você vai faltar energia na segunda, terceira hora. Se alguém te ultrapassar nos primeiros 30 minutos, e aqui falando de aspectos emocionais, numa prova que às vezes dura 10 horas, deixa passar. Vocês vão conversar de novo mais para frente, tá? Aclimatação ao calor. Deixa eu só ver o que falta aqui. Ó, tá acabando aqui. 5 slides, pessoal. Protocolos para aclimatação ao calor, pessoal. Toda vez que vocês tiverem uma prova no calor e vai entrar isso aqui agora para o 70.3 São Paulo, tá? A partir da próxima semana, a gente não quer pagar para ver. Existem vários protocolos, mas o que a gente quer fazer aqui com esse atleta é melhorar ou aumentar o volume plasmático. A gente aumenta essa durabilidade desse atleta quando ele sai do calor e vem para uma temperatura mais amena. E a gente deixa também aspectos emocionais muito mais resilientes aqui. A gente regula a temperatura central e com tudo isso a gente tem maior conforto olhando para a percepção subjetiva de esforço, tá? Quando a gente fala de adaptação ao calor e competição no frio, a gente tem sim um atleta mais durável ou mais rápido. Ah, mas isso se compara com quando um atleta vai para altitude? Não. A gente está falando de trabalhos distintos, mas que traduzem com coerência o que a gente quer, ter um atleta mais resistente e ou mais rápido. O trabalho em altitude ele é muito mais eficiente, tá? Protocolo de aclimatação, vamos lá. Aclimatação é tudo aquilo que ocorre na nossa casa e aclimatização é tudo aquilo que ocorre no percurso, perto da prova, no local que você vai competir, tá? Ah, classifiquei para a Kona. A gente aclimata e depois aclimatiza. Chega antes para a Kona e começa a fazer tudo isso, tá? Aclimatação não é só pegar sauna, pessoal. É a gente entender qual a densidade de carboidrato que a gente está colocando para dentro, como é que é esse carboidrato, se é um semissólido, se é mais líquido, puta, em que momento, qual a quantidade, qual a razão de eletrólitos ou reposição hidroeletrolítica que a gente tem que ter. Tudo isso faz a gente ter um atleta mais coerente para mitigar aquilo que ele vai sofrer no dia da prova. Aclimatar não quer dizer vou adaptar 100% o meu organismo. Quer dizer que aquela perda que você teria de 20 segundos por quilômetro na maratona, pode ser que seja de 10. Ou seja, eu tenho um atleta melhor. Mas, novamente, aqui no Brasil a gente tem vários exemplos. Às vezes é um atleta do norte e do nordeste que vem competir, sei lá, São Paulo no sul. Cara, ele passa frio com 18 graus. Mas se sai um calor e, sei lá, 70,3 São Paulo já teve ano aqui de 40 graus. Esse pessoal que já climatizou, que vive nessa temperatura, ele sofre muito menos. Então ele tem, é a prova para os caras. Então, cuidado com esse entendimento, tá? Bom, quando a gente fala de dias de exposição, né, que a gente tem que tomar muito cuidado, calor é carga. Então, muitas vezes a gente tentar aclimatar todo o treino com as mesmas razões de exposição a calor, temperatura mais alta e umidade, a gente está falando de um corpo que tem necessidade de um tempo de recuperação maior. Tá? A gente vive uma era, pessoal, que, puta, dependendo da região, alta temperatura e úmido. Então, um atleta que muitas vezes não tem como fazer adaptação à umidade,
ele tem que criar ferramentas que vai trazer esse tipo de adaptabilidade para ele chegar com o melhor entendimento no dia da prova, tá? Majoritariamente, homens jovens treinados, protocolos curtos, laboratório, resposta heterogênea. Para a prova de 4 a 12 horas em campo aberto, é extrapolação declarada, tá bom? Então, assim, a gente fala de protocolos que vão durar 14, 30 dias, enfim, mas muito mais próximo à prova do que longe, tá bom? Não existe aclimatação melhor, tá? Antes de mais nada, pessoal. Não existe aclimatação melhor para quem mora em regiões que o sol ele vem torando ali próximo ao meio-dia. Se você, por exemplo, vai para Kona, no Havaí, tem oportunidade de treinar no calor no meio-dia, aqui, por exemplo, em São Paulo, no estado, faça isso que é melhor do que você tentar pegar a sauna e esse tipo de coisa, porque é ali que você de fato vai sentir como o seu corpo reage. Bom, eu já falei um pouco do que muda, né? Então, assim, um atleta não adaptado é um atleta mais lento no dia da prova, muito mais lento no dia da prova. Um atleta adaptado, ele é um atleta um pouco mais lento do que o normal no dia da prova. Ou seja, a lentidão vai aparecer e a gente tem que ter conversas sinceras com vocês para que vocês criem esse mecanismo de entendimento e não fujam daquilo que a gente prescrever de estratégia de prova. Painel de decisão entre coach e atleta. Percepção, HRV, sessão como teste, principalmente as sessões próximo à prova. Regra de quando a gente fala daquilo que temos ou não concordância. E expectativa escrita, como eu já citei. A gente usa o Training Peaks, estou falando aqui para a maior parte do público sendo Unity, a gente tem alguns convidados que eu chamei, mas é muito importante que vocês tenham esse entendimento, tá? O número descreve e ele não governa. Limiar é intervalo e não é um ponto fixo. Zona é ferramenta de entendimento, não fronteira fisiológica que se você não atender, você vai ficar magoadinho. PSE integra esses dois pontos, tá bom? Inclusive o que os sensores não entregam até hoje. Ela é totalmente treinável. Quarto, você compete aquilo que treinou, incluindo o ambiente. E cinco, desenvolver um atleta é reduzir a distância entre o que ele sente e o número que mostra. Muito obrigado. Desculpa, passei muito aqui. E agora, enfim, abro aqui para um bate-papo, para quem quiser trocar ideia. Obrigado aí, pessoal. Sem briga, pessoal. Vamos lá. Aí, ó, estamos com o Renato Massaferra aí, ó. Renatão, ele entende aí do negócio. Fala aí, Renatão, o que que você... Pô, ajuda a gente aí. Dá uma aula aí para nós. Ô, Ronaldão, tá doido? Tô aqui aprendendo contigo, cara. Imagina, imagina, imagina. É o desafio, né, Renatão? É esse entendimento sobre como o corpo humano reage. Eu tô, Cara, tô muito contigo nessa linha de o processo de aprendizado, de como o atleta responde, ele entender. É parte da perfeito. formação dele como atleta, ele começar a entender como ele testa essas respostas psicofisiológicas durante o treino e ele ter autonomia para fazer o ajuste durante o treino todo e durante a sua semana. Eu já tive parceiro de treino, amigo e atleta que abortou treino porque estava sem bateria no Garmin Exatamente. ou atrasou o início. Não, tive um problema aqui, daqui uns 20 minutos eu chego lá, porque ele queria dar uma carga mínima para ele não sair às cegas, vamos dizer assim. E várias vezes eu saio, às vezes de propósito, às vezes esqueço mesmo, sem nada, zero. Porque eu É, acho que é isso é que te dá a leitura da real intensidade da tua leitura interna e você conseguir aprender a interpretar quando você está no limiar, quando você está abaixo, quando você está um pouquinho acima e como ajustar isso pela tua própria percepção. Às vezes eu fico brincando de tentar adivinhar em que frequência cardíaca eu tô, se eu tô passando. E eu acho que isso faz parte do nosso processo de educador, de treinador, ensinar
os atletas a interpretar próprias respostas durante o exercício físico. Então, eu estou muito contigo nessa linha. A tecnologia está aí, é fantástica, a serviço para auxiliar a gente, para dar suporte na tomada de decisão no processo, né? Você fica olhando para muito que aconteceu de dados históricos para tomar decisão, mas se a gente começar a ficar preso nela, a gente se perde. Pô, sensacional, Renato. Pô, muito obrigado aí, cara. Até complementando, pessoal, assim, eu no início da minha carreira aí como treinador, né? Poxa, sei lá, eu sempre fui um atleta muito questionador e sempre fui um cara muito vidrado em tecnologia. Então, lá no início, as pessoas falavam assim: não, fala com o Ronaldo ali que ele manja de tecnologia. Hoje, pessoal, eu sou um cara que eu não estudo muito as questões daquilo que tem na vanguarda tecnológica. Eu prefiro dedicar mais tempo a entender esse aspecto de leitura de atleta, que é um pouco holístico, ou seja, às vezes eu tenho atleta que me responde um bom dia diferente. Cara, eu já sei que não tem, ó, tá difícil, alguma coisa não tem. Eu acho que esse é o trabalho, né, do coaching de fato. E aí uma curiosidade, né? Os meninos na Copa do Mundo de triatlon, eles não podem usar relógio nas provas de distância curta, porque ele acaba sendo até perigoso para machucar outro atleta, né? Então, eu às vezes eu tenho curiosidade de saber os números dos atletas, puta, como é que foi potência, frequência? Cara, não sobe, a não ser o Garmin ali, a Head Unit da bike, né? Mas eu acho que quanto mais aprendizado a gente tem para tentar acertar, que esse exemplo que você deu é magnífico, puta, mais completo a gente fica, magnífico. Quem mais temos aí agora? Posso Ronaldão, perguntar uma? Peraí, tira para o ímpar. Flávia e Henrique. Tô vai lá, brincando. Flávia. Vai lá, Flávia. Não, pode. O que você aconselha para treinar a percepção no treino, mas para chegar perto da percepção de prova? Porque na prova a gente está descansado e nos treinos a gente está normalmente um pouco mais fadigado. Como que a gente vai treinar essa percepção de prova nos treinos? Você tem alguma linha assim? Eu acho que esse exemplo que o Renato deu, Flávia, e até acho que eu falei também na apresentação, acho que é muito coerente. Se de repente você conseguir decorar o que você tem de treino, leva o relógio, não tem problema, mas só dá lep e não fica lendo o que o relógio está cuspindo. E você tentar acertar os ritmos no percurso, na temperatura, ou seja, sei lá, tem os 70,3 São Paulo, você vai fazer uma T2 lá na USP, tenta acertar os ritmos no percurso daqui você vai correr, sem olhar muito o relógio. E aí você tenta transferir esses momentos ali para o dia da prova. É prática. Quanto mais você faz isso, mais você consegue, no meu entendimento, pelo menos, mais você consegue levar esses aprendizados para o dia da prova, entendeu? Boa. Beleza? E o Sim, Henricão senhor. aí? Isso aí, Flá. Fala, Ronaldo. E aí, meu? Podemos talvez explorar um pouco mais isso que você falou de adaptação ao calor. Pensando em quem vai fazer prova em quentes, né? E não tem possibilidade, por exemplo, de correr dia, precisa correr no horário que é sempre mais fresco. Você, cara, tá correndo com mais roupa, casaco, essas coisas. Isso é mito? Isso já é adaptação? Tem Não, alguma coisa melhor para ser feito? não é mito. Não é mito. Vamos lá. Quando a gente pratica aclimatação durante a atividade física, a gente tem que novamente, muitas vezes, reduzir as intenções àquilo que a gente chama de intensidade. Então, vamos supor que você vai pedalar no rolo, você comprou um climatizador, aquele que deixa o quarto mais quente e tal, e mesmo assim você vai lá e coloca aquela jaqueta, né? Tá, enfim, tá pedalando, tá gerando um estresse térmico, temperatura central tá aumentando, e aí existe uma linha tênue, se eu não me engano, mais do que 38 graus e meio de temperatura central, ela começa a ser algo muito severo, ela não traz grandes adaptações e você pode passar mal, tá? Então, de fato, você que é um cara que gosta,
eu sugiro você comprar um equipamento chamado Core Body, tá? Não lembro se tem outros agora. E ele te mostra as faixas de adaptação ao calor durante o exercício, meio que real time. É muito legal. Agora, como que é construído isso, Henricão? É você ter o entendimento de que tudo isso é periodizado. E aí a gente vai treinando essa adaptação ao calor de maneira progressiva. Não dá simplesmente para a gente pedalar 5 horas sempre, porque você vai ficar gripado, né? Vai baixar a imunidade, vai perder dia de treinamento. O que a gente não quer é isso. O que é crucial dentro do esporte de endurance é a gente ter atletas treinando sempre, tá? Ou seja, o off planejado é a coisa mais benéfica do mundo, quando o treinador acerta o dia do off do atleta. Mas para o amador, o off, a gente aqui não gosta de colocar off na planilha. Porque o off ele acontece de maneira natural. O atleta não treina por vários motivos, né? Então, esse é um ponto. Segundo ponto, existe a possibilidade também de você aclimatar sem todos esses apetrechos que eu citei e de repente você passando ir sem hidratar para uma sauna e você aumentar esse tempo à exaustão, tá? A gente vai colocar esses mecanismos para quem vai para a prova com calor. Depois, o Henrique, dá um toque tá no coach, ele já sabe como manejar isso daí, mas o intuito aqui é que vocês comecem a não só pensar em termos fisiológicos, mas lembrar de aspectos emocionais, cara. Porque uma coisa que eu não falei e é importante é vocês no calor se entregam de uma maneira absurda. E fisiologicamente talvez nem seja para tanto. É aquele cara que era para correr, sei lá, 4 por quilômetro, ele corre a 5,30. E talvez era para correr a 4,40. E por que que acontece isso? Eu já explico para vocês. Porque vocês são foda de pensar sempre no tempo final da prova. E aí vocês começam a fazer conta, mas já está aumentando tanto, eu vou fazer isso, isso e aquilo. Não, tem muita prova. E quando é calor, a prova tá ruim para todo mundo, galera. É como eu mostrei aqui no Rio de Janeiro. Tá calor, pessoal, a prova tá lenta. E muitas vezes, quando tá dura, é que vocês vão lá e, puta, são surpreendidos de maneira positiva. Então pensem nisso, cara, assim, calor mexe muito com o aspecto emocional. Como é que a gente trabalha, sim, fisiologia, mas como que a gente trabalha resiliência emocional em aspectos de calor extremo? Faz sentido, Henricão? Te respondi aqui? Faz sim, certeza. Boa. O que mais que nós temos aí? Josivan, tá me ouvindo? Fala. Tô ouvindo, tudo bem, Josivan? Ah, tudo. Eu queria saber sobre, por exemplo, tem dias que a minha percepção, eu tô muito bem fisicamente, só que quando eu começo a treinar, o meu corpo não começa a responder muito bem. É um sinal de, cara, preciso ir mais devagar. E tem dias que eu sinto assim, não acordei muito bem, mas quando eu começo a treinar, o corpo responde muito bem. É o momento de eu sentar o pé, dar tudo no treino, essa percepção, que é entender um pouco mais. É, cara, é multifatorial. Eu não vou ter uma resposta única para isso, Josivan, mas eu posso te afirmar. Aliás, antes de te afirmar, deixa eu te perguntar. Você é muito vidrado em número? Seja honesto comigo. Não, não, não. Tá. É, Começa a analisar contexto de treino. Rotina de sono, alimentação, tipo de alimentação, estresse. A gente fala de TSS, que é o Training Stress Score, mas tem o Life Stress Score, que é o LSS. Tenta juntar essas duas variáveis para você ter melhor previsibilidade daquilo que você quer executar. Por quê? De novo, HRV pode ser um componente interessante para você ler. Nível de hidratação, isso tudo tá tudo muito associado, tá? Mas, novamente, o simples bem feito, ele continua funcionando, ele vai sempre continuar. Que é vocês terem uma rotina daquilo que você come, daquilo que você, né, treina e é como você descansa. O simples bem feito, pessoal,
Cara, esquece, assim, é bizarro, assim, a gente tá todo mundo complicando demais as coisas, né? Então, tenta tirar uma foto disso, Josivan. Tem alguns well-beings que a gente pode fazer aqui, pois eu posso falar com o coach, para que você passe a responder melhor um questionário para você interpretar algumas situações. E aí eu acho que você vai ter um pouquinho mais de associação, sabe? De novo, atletas em pico de treinamento, e aí é possivelmente, tá? Pico de volume e ou carga, eles vão ter uma percepção, muitas vezes, de quando levanta da cama e fala, puta, hoje eu não vou treinar bem. E aí sai um puta treino. Esse é o atleta que está, sim, se condicionando. E descansado vai responder melhor ainda, tá? Respondi aí, Josvan? Tranquilo? Não, perfeito. Valeu. Valeu. O que mais que temos aí? Pô, estamos com 1h30 aqui, pessoal. Tranquilo? Ó, legal, então. Acho que ninguém tem mais pergunta. Eu vou liberar pra gente dormir, hein, pessoal. Vou dar um beijo nas minhas filhas aqui. Ver se eu deixo o bigode pra semana que vem, porque o pessoal me cobrou, viu, Fabinho? Pessoal, puta, ficou ruim o negócio aqui. Adendo. Fala aí, tudo bem, Carlos? Ó, ligou a câmera aí, você quer tá no mudo, tá no mudo. Quer perguntar alguma coisa? Fala aí, Ronaldão. Tudo certo? Que aula, hein, irmão? Tudo Ô, jóia, cara. obrigado. Que show, cara, que você gostou. Não, eu acho que é isso mesmo, cara. Hoje são muitas informações, muitos aparatos, muita tecnologia e pouco conhecimento de você mesmo, cara. Então, É, assim, você fica colocando o sarrafo lá em cima, porque o lado A, o lado B tá ali tentando você, e o cara esquece quem é ele, entendeu? E assim, essa maturidade que o Endurance ele cobra de você, não vai nascer da noite pro dia, né? O cara que aparece no fogo, logo ele quebra e some. Então você perpetuar nisso, tem que respeitar tudo isso que esse esporte demanda. E você sabe muito bem, né, de cada detalhe. E assim, né? A gente está aí nessa estrada há um tempo, já vimos aí vários formatos do triatlo, né? Desde aquele que a gente iniciou e o que nós temos hoje. Superatletas aparecendo e recordes sendo batidos, enfim. É muito legal isso, é. Mas a gente também tem que saber se colocar dentro desse álbum de e quem somos nós, né? Levar em conta total. que a gente tem que respeitar família, trabalho, o dia a dia, né? Saber diferenciar um pouco daquele que está chegando para as cabeças, se o cara só faz aquilo ou não, quais são os suportes que o cara tem, que você não tem, enfim, uma série de detalhes. Mas assim, o que você apresentou aí hoje, explanou, meu, vai nortear muita gente aí, pode ter certeza. Pô, que legal, cara. Que legal. Obrigado demais aí, obrigado pela contribuição. O intuito é sempre a gente fazer algumas aparições aí, eu, os coaches aí, puta, pra gente, na verdade, cara, é compartilhar um pouco dessas reflexões, né, trazendo essa base científica e botar vocês também para pensar, né? No final, acho que graças a Deus a gente tem um time, pô, muito bacana dentro da Unity, né? De atletas que buscam se superar, buscam performar, mas no final de tudo mesmo, cara, é sobre quem vive a essência do esporte, né? Eu ando me perguntando muito sobre isso, assim, né? Que tipo de atleta a gente tem na mão e como é que a gente, de certa forma, pode nortear, mas esse grupo aqui é fantástico, cara, tenho muito orgulho. Obrigado, viu, Zé Carol? Valeu, tamo junto aí. Eu também Valeu. tenho muito a aprender, né? Nós somos eternos Ah, aprendizes. eu também, todos nós aqui, imagina. Mas valeu aí, obrigado, valeu, Obrigado, rapaziada. A gente se vê valeu, aí. Um abraço. valeu. Um abraço. É isso aí. Mais algum comentário, pessoal? Não, senão eu vou finalizar aqui, hein? Vou deixar gravado, mas tranquilo. Então, fechado, pessoal. Muito legal. Bom, pessoal, obrigado pelo tempo de vocês aí. Espero que todos estejam escutando, não estão dormindo, essa galera que está aqui. Mas
Depois a gente volta a bater um papo, a gente vai marcar isso com mais cadência daqui pro final do ano, e aí a gente volta a se falar, tá bom? Um abração pra vocês, boa noite. Valeu, Valeu, hein? pessoal. Boa noite, boa Valeu, noite. valeu, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, valeu.